Olá, seja bem-vindo ao nosso quarto episódio do podcast, né? O Diário da Mãe Empreendedora. Tá sendo incrível compartilhar esses momentos com vocês, tantas histórias inspiradoras que se a gente nem não contasse, ninguém acreditava, né? Porque a gente estava até falando aqui o tamanho do currículo dessas mães, né? Que é além de cursos, né? Não é sobre cursos, é sobre habilidades e experiências que a gente vive que faz a gente crescer cada vez mais, né? Então hoje eu tô com duas empreendedoras e mães maravilhosas, inspiradoras, que vai compartilhar com a gente histórias, né, e seus desafios também, porque não é fácil, certo? Empreender e ser mãe. E para quem não me conhece, eu sou a Vanessa Lins, eu sou mãe, sou empreendedora, eu tenho 2 filhos, um de 6 e um de 3 anos, então eu consigo deixar eles agora na escola para poder estar aqui com vocês. E hoje eu tô aqui com a Mônica. Olá, gente, boa tarde. Boa tarde. E com a Cíntia. Oi, boa tarde. Onde elas vão falar um pouquinho sobre quem vocês eram antes de ser mãe. Vocês lembram? Nossa, faz tempo. Meu mais velho tem 25, né? Faz tempo, mas eu me recordo bem. Eu creio que o ser mãe, ele vem agregar, né, algo assim que às vezes não tem como falar, é algo que é imensurável, porque essa sensação, não é, de você ter outra vida sob sua responsabilidade, né, eternamente até, né, a partida é algo assim fenomenal, né, esse laço de união, e modifica muito, desde o corpo físico, as emoções, enfim, é algo, não tem como falar. Não dá pra lembrar muito bem quem a gente era, né? Antes. Eu acho que assim, apesar da minha ter 5 anos, parece que foi ontem que assim, ela tava no meu colo e hoje em dia a gente tá atrás dela correndo pra todos os lugares. Mas antes de ser mãe da Leia, eu já era mãe das minhas alunas, né? Comecei a dar aula aos 15 anos de idade. Então, desde muito cedo, eu peguei essa responsabilidade de não ser só a tia Cíntia, a professora, como também mãe delas. Então, cada carinho, cada aula era com muito carinho, até ajudar o coque, colocar roupa. Então, desde muito cedo, eu já me sentia mãe. Então, me lembrar da Cíntia não sendo mãe é passado muito distante. E quando você começou a empreender, você já tinha a Leia ou foi junto da maternidade nasceu o sentimento? Eu disse que é um sentimento de empreender, né? Porque junto de uma mãe nasce também em algum momento daquele estalinho que diz, não, agora eu tenho que ter o meu próprio negócio, porque eu quero realmente ficar mais perto da minha filha, dos meus filhos, Sim, né? eu sempre fui uma criança muito ativa, então eu sempre gostei de estar à frente de tudo, eu sempre fui a líder. Então, eu lembro que na 4ª série teve quem vai ser a representante de turma. Então, que eu fui representante de turma desde a 4ª série até a faculdade, eu era líder do curso. Então, eu estava sempre à frente de tudo. E eu lembro muito que meu pai até hoje fala, minha filha nasceu para ser empreendedora. Por quê? Eu criança ainda, na escola, eu ia no comércio, no lugar de comprar, pegava meu dinheirinho do lanche, no lugar de gastar lanchando, não, eu vou fazer o quê? Comprar uns brincos, né, numa loja de bijuteria. Mas não era pra mim. Então eu comprava aqueles brincos de 99 centavos e levava pra escola. Aí meu pai, o que você vai fazer, minha filha, com isso? Eu, deixa comigo, vou ganhar meu dinheirinho. Aí, tá bom, mas você vai vender o quê? Uns 50? Não, 10 reais. Aí, como assim, minha filha? Tá começando o negócio assim, já vai começar desse jeito. Aí eu, assim, vai dar certo ou não vai, né? Então já comecei daí. Aí eu lembro quando minha mãe comprou a primeira sanduicheira, ela ficou revoltada comigo, né? Porque assim, minha mãe era daquelas que agregava todos os amigos dentro da casa da gente, fazia comida, fazia tudo. Aí eu fiz o quê? Falei, tinha um pão, queijo, presunto, comecei a vender misto dentro de casa. Aí no lugar dos amigos irem lá lanchar, porque minha mãe fazia o lanche, não, estava vendendo o lanche lá. Então, assim, desde sempre, eu sempre tive essa visão de ganhar o meu dinheiro. Mas até então não sabia, né? Que isso era um empreendedorismo, eu achava que era só assim, vou ganhar meu dinheiro e ficar tranquila. Mas aí começou assim. Depois aí eu entrei no mundo do balé, já fazia parte do mundo do balé. Me via sendo professora, sempre gostei de lidar com pessoas.
E aí veio a oportunidade aos 15 anos, abracei essa oportunidade e desde então eu sou a tia Cíntia, né? Como a maioria me conhece. Então, a partir daí, eu sempre tive vontade de ter algo meu, mas não queria sair dali. Que eu amava o meu trabalho, sempre amei meu trabalho. Então, eu fazia outras coisas. Cheguei na faculdade, meu pai vendia... teve uma época que ele vendia caldo de cana e pastel. Levei para a faculdade também. Então, o café da manhã do povo eu que levava, assim, vendendo, né? Aí já fazia um negócio com meu pai, 50% de cada um. Aí já empreendia daí também. Daí comecei um projeto no Jacintinho com minhas bailarinas de lá. E aí eu pensei, não, eu quero isso mesmo pro meu futuro. Até que eu engravidei, veio Leia. Com isso, se passou o primeiro ano dela. E aí eu parei, olhei pra trás e falei assim, o que foi que eu fiz nesse ano da minha filha com ela? Eu só tinha recordação de eu sair correndo, deixava ela em casa dormindo, voltava na hora do almoço correndo, às vezes nem conseguia almoçar, pra ela pelo menos amamentar e voltava. E só chegava em casa à noite. Trabalhando em outra empresa. Trabalhando em outra empresa. Outra escola, e aí, né? E eu me dedicava muito. Então, assim, às vezes tinha ensaio, final de semana, eu de resguardo, tinha ensaio geral, eu fui com ela na cadeirinha. Todo mundo, você tá louca, porque você tá aqui? Só que eu não conseguia, porque eu tinha minhas alunas com minhas filhas também, né? Eu tinha muito carinho e eu não queria deixá-las na mão. Então, eu me vi naquela situação já de sobrecarga, né? Só que trabalhando para outra pessoa. E aí... Chegou um momento que meu marido falou assim, olha, você tá perdendo tudo dela, você tá se estressando muito em algo que não é seu e eu acho que não é viável para você, você pode ganhar dinheiro de outras formas. Aí eu já tava me formando também e aí quando eu acabei minha primeira graduação, ela completou 1 ano, eu então pedi demissão. E aí foi devastador para mim, né? Eu pedi demissão chorando. Mas aí não tinha o que fazer. Aí até que me perguntaram assim, você vai fazer o que da sua vida agora? Eu falei, não sei. A única coisa que eu sei é que eu ainda quero fazer uma segunda graduação, quero fazer uma pós-graduação, mas, acima de tudo, eu quero ter um tempo de qualidade com a minha filha. Eu quero ter momentos com ela. E aí, pedi a demissão, ainda não sabia, mas no ano seguinte ganhei o presente, né? De conseguir construir a Moplier com anjos, assim, pessoas na minha vida que me ajudam até hoje. E, assim, o trabalho triplicou, com certeza. O estresse também, mas é um estresse meu. E, acima de tudo, assim, eu tenho tempo com ela. Então, ela adoece, eu posso estar com ela. Ela pode estar comigo no meu trabalho. Ela faz parte da Montpellier. Todo mundo conhece a Leia. Então, assim, quando ela fica lá, ela fica recepcionando. Quando chega a gente nova, ela já leva, já mostra a sala. Todo mundo já fica encantado por ela. Então, o momento que eu não tô com ela é quando ela tá na escola. Mas, ainda assim... Quando eu vou, eu tinha a opção, por exemplo, a sobrecarga é tão grande, porque começo de empresa, né, o meu balé a gente abriu praticamente com a pandemia, a gente tem 4 anos agora. Então, conseguir manter ele também, graças a Deus, é assim, uma bênção. E ela, com certeza, é uma das pessoas que, assim, eu olho, eu tô cansada, mas eu falo, não, é por ela. E ela tá ali do meu lado. Quando eu tô triste, a criança sente, né? Então, quando eu tô triste, ela me abraça. Enfim, então eu consigo eu poderia ter a opção de vou botar um transporte pra levar e buscar ela da escola. Mas não, porque eu sei que na volta é aquele momento que eu tenho com ela que, assim, eu tenho 15 minutos entre uma aula e outra pra buscar ela. Então eu vou... naquela que não tenha trânsito, Mamães vão me entender, mãe turistas, né? Uhum. Eu digo que devia ser uma cor diferente, carro de mãe. Pois é, tem prioridades. Com emergência, assim. Pois né? é. Aí eu chego, como foi aquele momento que ela conversa, que a gente canta, que bota o rádio. Quem olha assim do lado, essas duas são loucas. A me vê a princípio, né? Cantando no carro. Quando olha pra trás, vê ela também. Mais doida que a mãe. Mas tudo certo. Então, assim, eu acho que é o que realmente vale a pena, sabe? Cada minuto, cada desgaste, cada cansaço físico, mental, né? Ser mãe empreendedora é isso. Com certeza. E você, Mônica? Quando nasceu, né, o empreendedorismo na sua vida? O processo foi um pouco diferente do dela, porque eu era gestora de grandes equipes, de grandes empresas, né, multinacionais, e sempre estava acostumado muito com aquele ritmo. Quando eu saí do mercado, fiquei um pouco parado, N motivos, apareceu essa oportunidade, mas foi pura necessidade. Os filhos já meio que
criados. É óbvio que você tem uma certa Liberdade. Acha que tem a liberdade pra por estar ele com ser eles, maior. mas para mim eu estava tão enraizada na minha ir para a rua que até hoje ainda sofro um pouco, porque muito de sair, de correr e aquele negócio de estar em casa para mim é um processo difícil, porque o meu negócio ele apareceu em plena pandemia. Foi gerado pela pandemia, né? Foi uma situação que comecei como sócia de uma empresa que não deu certo à sociedade e eu disse, peraí, mas eu sou a parte produtiva dessa empresa, então por que não, né? Não tenho mesmo nada. A necessidade vai me gerar uma possibilidade de ter sucesso em qualquer coisa. Então eu comecei e assim, meio que sem saber muita coisa ainda, sem saber muita coisa, ainda tô engateando. A gente começou junto, eu acho, então, não foi tu entrou no grupo, não foi logo no início. Então, assim, a caminhada junta já vai uns 2 anos. Isso. Né? Então, assim, foi algo que a necessidade financeira mesmo, que me gerou essa possibilidade, não é? E que eu nunca havia pensado, imaginado, nem sonhado com isso. Foi algo assim que apareceu. E eu disse, poxa, eu tenho como fazer, eu vou fazer. Aí se você me pergunta, a gente teve a oportunidade de conversar acerca do que eu quero, então eu estou num processo ainda de transformação, não é? Um processo ainda que eu ainda estou meio assim, perdida, mas me acho muito bem em fazer, no produzir, no levar alguma coisa, no levar, transmitir esse sentimento para a pessoa que ali não é um simples produto, não é? É uma coisa que transcende isso. Então isso me faz feliz, me dá prazer, me dá alegria. Então assim, esse processo foi um pouco, é óbvio que estar com meus filhos é bom, mas às vezes é horrível, porque eles são adolescentes e mais em contrapartida, são os meus ajudantes. A minha filha, né? O menino também ajuda, mas a minha filha é a minha colaboradora, né? E ela me cobra. Me cobra, eu estou devendo a minha filha. Isso. Mas ai de mim se não fosse eles nesse momento, né? Que ainda me encontro pequeno, mas que eu sei que tem possibilidade de crescer, tem know-how para crescer. Com certeza. É um processo, você né? Você trabalha numa grande empresa, como você disse, então você sabe qual é o cargo de cada pessoa, o que cobrar de cada pessoa, e aí você também sabe, porque você tem as metas, suas próprias metas para cumprir, não tem nenhuma intercorrência, você vai manter o foco e vai conseguir. Em casa não, mesmo que a gente tenha as nossas metas, nossos objetivos, a gente sabe o que tem que fazer, mas chega o meu filho, mãe, eu quero brincar. Hoje ele queria que eu sentasse e brincasse com ele de carro e não tinha. E eu tentando editar o Reels, está em atraso o Reels, que eu estava sem celular, e não consigo editar, já porque ele queria. E o meu, eles dizem assim, bem assim, ó, você só pensa na empresa. Trabalho. Eu disse, meu filho. Então, assim, não é assim, dependendo da idade, né? Até entender. E o outro dissesse que queria ir na papelaria comprar slime, porque queria comprar um slime, Aí a gente tem que parar, entender que a gente precisa fazer aquilo pro trabalho, mas que a prioridade é eles. Pra gente é besteira, mas para ele ali é uma necessidade como se fosse de trabalho para eles. Entende? A formação psicológica deles, de poder confiar na gente, vai nesses pequenos momentos que a gente dá essa atenção que eles precisam, né? E que a gente por isso que a gente acaba priorizando tanto, né? Que a gente fala assim, o tempo todo, não, mas não faça tudo o que a criança pede, não, porque vai ficar uma criança mimada e tudo isso. Só que assim, só a mãe vai saber qual é a necessidade realmente da sua criança. E uma coisa que é interessante, que a minha produção é bem no horário que eles vão para a escola. Ótimo. Você imagina. Na hora que vai, na hora da escola. E você não consegue fazer quando eles estão na escola? Coisas, não, porque é muito cedo. Eu entrego meus produtos muito de manhã, cedo, né? Vai para o forno, não sei o quê, e bota café pro menino, não sei o quê, e aquela confusão toda. Meu Deus, eu preciso entregar essa coisa aqui bem na hora. Mais difícil. Eu falo, eu não conseguiria trabalhar em casa, não. Porque você tem que ser muito focada, você tem que ter, assim, seu tempo todo cronometradinho. E aí, quando se tem filho, não existe isso, né? O que eu faço em casa é essa parte da rede social, do computador, né? Que dá para fazer, mas a gente tem a flexibilidade de um pouquinho. Mesmo que o raciocínio esteja ali, de cortando o vídeo, tal,
Mas eu salvo o áudio. Hoje eu salvei o vídeo. Eu fujo pro banheiro, sabia? Quando eu tenho que editar vídeo, alguma coisa fora do balé. Mamãe, está demorando. Mãe, sai já. Peraí, meu filho. Eita, minha gente. Esses são os segredos, né? Mas ela não está vendo. Sanitário. O banheiro é o cantinho de descanso da mãe. Mas realmente, a gente acha... Antes de ser mãe, né? A gente vê muito isso. E a gente acha... que besteira, é resenha. Mas a gente vê que, minha gente, isso é muito real. A gente só sabe quando vira Eu já fiz várias coisas dentro do carro. Eu me tranco no carro. E várias vezes, as pessoas diziam, essa mulher é doida, esses meninos são doidos, porque eles ficam na janela do carro. Eu disse, pelo amor de Deus, nem aqui eu consigo. Eu deixo ela na escola, passo 10 minutos lá no carro. Pronto. Eita, deu a hora, corre, pra senão não for me atrasar pra dar aula. Porque você ganha aquele tempo, né? É 10 minutos que pra gente é 1 hora de produção, né? Tem até alguma coisa que eu já vi na internet, uma história de uma mãe que roubou, parece um supermercado, pra ir pra cadeia, ficou presa. Pra ter o tempo de... Eu disse, não me tire daqui, porque em casa não para, é casa, é a família, é os filhos, é tudo em cima a sobrecarga em cima da mãe, né, e que a sociedade cada vez mais exige da gente, né, se fio de cabelo do seu filho tiver assanhado, não, mas até você não julga cuida até dele nunca, a gente né? mesmo, porque assim, se a mãe sai desarrumada, é porque é desleixada, né? Se a mãe sai muito arrumada, eita, essa mãe não cuida bem do filho. Pronto, total. Sempre se eu postar uma foto tem. na academia, posto lá, as pessoas acham que a minha vida é aquilo ali. Pois é. Não, eu comecei a postar mesmo, porque assim, até entrei na academia. Por quê? Porque precisava de um tempo para mim. A gente já conversou sobre isso, né? Já, a gente fala Só sempre que aí, como é importante. Ontem, uma amiga minha fez bem assim, vem cá, a academia não era o teu momento? Eu digo, e o que foi lá? E o teu vídeo? Tô com Leia, hein? Leia lá também fazendo exercícios. Eu digo, mulher, porque ou ela ia comigo, ou então eu não ia. Então, fomos nós duas. Até o momento que é da gente, e a gente acaba se pegando junto com a criança. Porque acaba sendo um momento que ele não participa, tipo... Ô, mãe, mas eu queria conhecer a sua academia. Porque assim, como assim minha mãe vai pra um lugar e eu não sei pra onde ela vai? Principalmente quando ela tá comigo o tempo todo, né? O meu já estão numa idade já diferenciada, né? Já querem ficar sozinhos. É uma idade assim, meio complicada, porque eu tenho um filho de 25 anos. Já é casado, Mônica? Não, ele faz medicina e mora em Aracaju, né? São outros desafios, mas não acaba nunca, né? Não, de jeito nenhum. Cada um tem a sua fase e assim. E os meus dois são muito próximos à idade. Chegam a ficar 1 ano só de diferença. Parecem gêmeos os dois quando saem. E, gente, eu tenho que enfrentar. Muitas vezes são brigas de socos e pontapés. Eu digo, minha gente, não acredito não, isso é muito complicado, né? Mas assim, de todo jeito, esse conforto que a gente tem do tempo, né? De você, de repente, realmente você pode ajustar a sua agenda de uma melhor forma. Apesar de, assim, eu nunca tive problema com isso nas empresas que eu trabalhei por conta de ser líder, de ser gestora. Eu sempre tive a maior liberdade para o que eu precisasse. Mas, assim, de todo jeito, não deixa de ser interessante você poder se programar para uma viagem, enfim. E Dia das Mães da escola, que eu acho que é o momento mais desafiador para quem trabalha na empresa, realmente, né? Eu nunca tive problema com isso, nunca Você tive. conseguia. E como gestora, eu compreendia isso das mães. Eu acho e eu que falta pude isso. fazer isso. Eu acho que falta Entendeu? isso nas empresas. Isso. Enxergar esse olhar, né, de que se tem uma mãe ali, o momento que ela tem para ir numa escola, numa apresentação, é importante também para o trabalho dela, para o emocional dela, para ela estar bem ali. Como é que ela vai estar bem no trabalho, sabendo que seu filho não está participando de um evento, ou participando com um representante, né? Com um representante. Eu sempre fiz questão de proporcionar isso às minhas colaboradoras, e eu sempre disse assim, que quando eu tivesse uma empresa, né, que fosse empresa grande, enfim, todos os meus funcionários que não são colaboradores, eles teriam obrigatoriamente o dia do aniversário, eles estariam liberados, dia das mães, dia dos pais, porque eu sei o quanto é importante. E às vezes as pessoas se perdem, né? Já precisam muitas
muitas vezes disso e não compreende que as outras pessoas ao redor também têm essa necessidade. É verdade. E como é importante, né, ter esse coração de mãe dentro de uma empresa que muitas vezes é um homem que está lá em cima. A Às vezes, maioria. a maioria. E Às quando vezes, tem as mulheres sempre ficam, né, em segundo plano. Nunca tem realmente essa projeção como o homem tem. o homem não consegue enxergar os benefícios de uma ação para o Dia das Mães, não consegue enxergar o que aquele momento, por exemplo, essa folga de aniversário vai representar para o funcionário. E muitas vezes é preciso ter uma gestora mulher, né, dentro da empresa que seja o coração, que é isso que vai fazer a diferença, entende? Mas nas grandes empresas, a gente, por mais que lute, a gente não consegue. Não consegue. Não consegue. Infelizmente. Se a gente não tiver em nosso coração que a gente pode implantar no futuro, que a gente pode fazer isso para o bem-estar de um colaborador, que vai repercutir positivamente, inclusive, na nossa própria empresa, Com certeza. conseguir. É porque, assim, eu acho que existe um mercado muito prático, sabe? De, assim, de funcionalidade. Então, se é assim que funciona, tá funcionando desse jeito, então tá ótimo, não tem como melhorar. E aí chega, a maioria das vezes, a mulher, mãe, e aí sabe que tem um instalazinho, uma modificaçãozinha mínima, que, assim, vai fazer toda a diferença, né? E que muitas vezes aquela pessoa que tá ali na prática, no que já tá saindo bem, acha que não pode melhorar. E aí a gente vai e mostra que pode sim, com uma besteirinha, né? A gente sabe. Que acaba atingindo o coraçãozinho, a emoção das pessoas, né? Hoje... Aquela coisa da empatia, né? Empatia precisa ser colocada em prática, porque tudo é muito falado e pouco feito, né? Eu fiz até uma reflexão que... Ontem, né, eu estou conseguindo agora dar início a um projeto que a gente falou um pouquinho naquele dia, mas um projeto pessoal que o Senhor colocou no meu coração. Tem tantos grupos de apoio de mulheres, apoia mulheres e mães empreendedoras e não sei o que, é para network, é para apoio, mas sempre tinha aquele nichozinho que era tão particular meu, que é a questão das cristãs evangélicas empreendedoras, né, e eu consegui colocar isso em prática de uma forma muito lenta ainda, mas eu creio que vai fluir de certa forma, né? E eu fiz essa reflexão ontem, não é? Realmente, a gente fala muito, fala muito e que ajuda, fala muito e que faz e que tá junto e não sei o quê. E não é verdade. Não é verdade. E foram várias coisas assim, bem interessantes, bem ricas depois dessa discussão. Então, assim, a gente precisa realmente, né? Eu até falei, eu vou fazer essa menção que eu assim super admiro a Vanessa pelo que ela chega e diz assim e vive aquilo, né? Mães empreendedoras. Ela diz, eu consumo de mães empreendedoras. Tudo. É óbvio que se ela não tiver uma opção, ela não é obrigada a gostar de tudo nem comprar tudo, mas ela vai em busca disso, pelo menos. E seria tão bom se realmente isso acontecesse, né? Mas às vezes é isso mesmo. Eu digo muito, abraça a sua causa. Semana passada a gente estava falando da fibromialgia e às vezes você não quer falar isso na sua marca, mas a gente como mãe empreendedora tem como missão falar que você vive a fibromialgia, que você acabou de me falar que também vive isso, para alertar as pessoas do que realmente é, porque senão a outra pessoa que tá lá pensa que é frescura, pensa que você não tá atendendo ela porque realmente você não quer. E às vezes alguém tá sentindo tudo aquilo que você tá falando e não sabe o que é. E não sabe o que é. Os nossos mais próximos, eles não compreendem. Não adianta. Muitas vezes quem tá mais próximo, na verdade... Eu mando menos. Você devia ter uma camisa assim, igual essa frase. Eu não sei como é a frase, a Débora até falou uma frase, mas é muito importante vocês carregarem na camisa essa frase. Eu canso de mandar texto pro meu marido, porque eu não vejo nele ele absorver realmente que esse é um problema que é horrível, não consegue. Mas é aquela coisa, dor do outro, né? Nunca vai ser... Por mais que você diga que entenda, só quem tá sentindo realmente é que vai saber, né? E eu acho que naquele dia da imersão eu falei, seu propósito tá aí, tá claro, né? Você tem que ajudar através da sua missão, que é falar de Deus para as pessoas. Isso. Se você quer ajudar mulheres, não mães, né? Mulheres empreendedoras, cristãs, e quer fazer esse grupo de fortalecimento como a gente tem, vai acontecer. Agora a gente entende que tudo são passos
devagar. Isso. Mas se for Movimentar de as pessoas, Deus, né? se Mas eu for acho de que é isso Deus. mesmo. Quando é algo que realmente vai ser para a vida toda ou para dar certo, tem que ser aos poucos. Eu acho que Isso. quando é algo que é muito rápido, Uhum. acaba muito rápido também. As pessoas, às vezes, não entendem o próprio processo. É porque o começar, às vezes, certeza. você se amarra muito, não? Começar, porque você espera, não, Sim. vou começar quando tiver alguma coisa definida, quando tiver alguma coisa. E eu simplesmente tinha feito o grupo lá e eu coloquei duas, Se três você pessoas. não der o próximo passo, não for convidar 10, minha meta é convidar 10 pessoas por dia. Se não entrar nenhum, amanhã eu convido 20. É. E fiquei ali Agora, se ficar adormecido. esperando. Mas um dia eu me levantei e disse assim, vai ser. Vai ser. Muito bem. E eu tô agitando essas mulheres porque, assim, não é questão de segregar, de separar, não. É questão de a gente precisa ter uma visão. A gente tem uma visão diferenciada. Por que não compartilhar essa visão com aquelas pessoas que realmente compartilham esse mesmo propósito? Enfim. Então, tá nascendo. Tá Eu já sendo estou imaginando até uma ajustado. feira de mulheres empreendedoras Olha, cristãs. tá vendo? Foi o que a gente tinha conversado uma vez, que assim, para começar só precisa de um, né? Uhum. Se a gente ficar esperando que monte, que aquilo a gente cria a expectativa de que vão ser, vou começar com 30 pessoas. E aí vem um, a gente se frustra. Aí não, vamos aguardar mais um pouquinho. Nunca vai. Se a gente já começa com um, as outras vão vindo, porque uma fala pra outra, vê o que tá acontecendo e fala, eu quero também, e vai e faz. E hoje E eu assim- fiquei assim super grata e assim surpresa pela riqueza de mulheres que eu tenho nesse grupo. Se você tiver 10 Riqueza! no padrão que você quer, é melhor do que ter 100 que não Exato. vão agregar. que No estão ali só pra- comprometimento, né? É, A questão do comprometimento, padrão, ele isso. é muito relativo, né? Tem Uhum. umas que estão mais preparadas, menos preparadas, tem pessoas que se sentem tão pequenininhas, tem pessoas que já têm um nível maior, mas assim, a questão de tudo eu creio que é o comprometimento, é o querer, Isso. né? Porque foi o que eu disse, a gente tem muito para se E dar aqui. acreditar em você. né? A gente tem muito para trocar, então vamos aproveitar esse momento, né? Vamos fazer dar certo, não depende só de mim. Mulheres têm que se unir. E acredite, as outras só vão participar quando o movimento acontecer, seja de 5, de 10. Só quando as coisas estiverem fluindo é que as outras vão, acho que isso aqui é interessante. Infelizmente é assim. Tem gente que espera acontecer para poder. Porque senão Comprar acha que é de você. perder tempo, né? E é por isso, Eu não vou. por isso que a gente tem que valorizar as primeiras que entram com a gente. Isso. As primeiras Foi que o que eu falei, acreditam ó, na gente. Muitas vezes as pessoas não dão valor àquilo que é gratuito, né? Mas os primeiros têm esse privilégio de participar de tudo de uma forma ali, né, gratuita, certeza. porque vai chegar um momento que pessoas vão querer e a gente vai ter que monetizar de alguma forma até para que as pessoas valorizem, porque Exato. o que eu pago, eu valorizo, entendeu? De alguma forma, pagando de alguma forma, né? Pode ser pouco, pode ser, enfim, mas as pessoas precisam valorizar. Infelizmente a cultura é essa, devia ser ao contrário. Poxa, o negócio ali, tô tendo a oportunidade, eu vou lá, vou E é aproveitar. algo que, assim, você tá entregando às pessoas, não é só, parei e vou fazer, não, você tem um planejamento, né? Você tá abdicando de um tempo que você podia estar fazendo outra coisa, você podia estar produzindo, mas não, você tá ali, numa produção com elas, e você podia estar ganhando, Muito digamos mais. assim, muito mais, né? Sem fazer isso, fazendo outra coisa, mas você tá ali, então tem que valorizar mesmo, mas infelizmente as pessoas ainda não têm esse hábito, né? É verdade. Com certeza. E eu falo sempre: não tem dinheiro que pague nenhuma reunião comigo de manhã. Minhas manhãs é dos meus filhos. Não tem. Vanessa, é 20 mil que eu vou lhe pagar para a mentoria pela manhã. Não, obrigada. 30 mil? Não, obrigada, não vou. Eu acho que a gente também tem que fazer essas escolhas pela gente. Né? Eu separei 3 dias na semana para fazer atividade física também, que eu também não faço reunião nesses dias. Então, a gente também se cuidar, né? E ter como prioridade isso, e o dinheiro vem, entendeu? Quando você tá fazendo as coisas certas, que é de Deus, a sua remuneração vem, entendeu? Faça por amor, faça o que seu forma coração honesta, pede, né? de forma honesta, que ele vai encaixando as pecinhas para você Cada ganhar. momento é assim. O seu momento, você já conseguiu se estabelecer dessa forma. Eu ainda tô naquela loucura, né? É o medo de não ser a coisa ainda certa. tô Mas eu digo, naquela vá, loucura. vá, que você vai chegar. Naquela loucura, porque como a empresa ainda é muito pequena, enfim, não é que é muito pequena, a empresa já está estabelecida, tem um nome, né? Mas assim, ainda está carecendo como a renda principal da família é essa. Uhum. Então, assim, a gente fica naquela, né?
Ai, meu Deus, chega. Existe um medo. Acho que se a É o empreendedora não tiver medo, não é empreendedorismo. Aham. Porque assim, Né? não é diferente de quem, por exemplo, alguém que é concursado, tem seu emprego ali certinho, sabe que vai ganhar tanto no fim do mês ou no começo do mês. A gente que é empreendedora, que trabalha pra gente, por exemplo, minha empresa, tem gente que olha, acha que é uma grande empresa. Pra mim é uma grande empresa porque eu jamais imaginaria ter uma escola do jeito que eu sempre sonhei. Não imaginava. E assim, pra mim, eu tava até comentando ontem que eu falo, eu passo o dia inteiro lá. Quando eu saio, eu ainda não acredito que eu tenho Que é a aquilo sua ali. escola, E né? assim, e é aquela insegurança, porque a gente não sabe qual é o dia de amanhã. Por exemplo, veio a pandemia. E uma coisa que estava começando, que você viu, poxa, começando o segundo ano, vai dar certo. Tá dando certo. Aí quando veio o próximo, pandemia. E agora? Então, assim. Já vinha de anos difíceis. Sempre para o tem alguma comércio. coisa. Então, assim, eu dependo de número de alunos para conseguir manter tudo. Então, meus funcionários hoje são meus pais. A Então, coisa mais assim, linda, o pai dela é a mãe dela. São meus pais. Eu nem Todo vou, mundo. mas, nunca fui lá, mas só das histórias que eu escuto, eu já Pois vejo que é a é. coisa E mais assim, linda. quem chega lá já sente esse aconchego. A gente fala que a gente é uma grande família. E todas as mães que chegam lá falam que é a extensão da casa deles lá. Então, assim, para mim é uma empresa enorme, mas que a gente não sabe até quando vai manter. Eu sou muito positiva, eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho muita fé também. Tudo que eu tenho hoje, eu sou muito grata. E eu sei reconhecer cada pessoa que passou por mim, que passa por mim. Eu sei que não sou sozinha. Por exemplo, eu que faço a maior parte, mas tem gente que me ajuda. Eu tenho uma amiga também que começou a me ajudar na rede social. E cada gesto a gente vai pegando. Então, assim, se é algo que eu não posso pagar hoje, pode ter certeza que dentro de mim eu sei que assim que for possível, eu vou estar pagando aquela pessoa, né? E tem gente que acha que fala, tem tudo muito fácil, não sei o quê. Total, A empresa dá muito dinheiro. Só que assim, por trás de tudo, independente que você trabalhe em um espaço físico ou em casa, você tem custos. Então, assim, para manter os custos, tudo, a casa, como você disse que está sendo a renda principal. Então, não tem como a gente não ter medo, né? Não tem Porque, mesmo. principalmente quando a gente trabalha tudo de forma certinha, forma honesta, a gente fala, meu Deus, eu tô trabalhando tanto, não tô podendo usufruir tanto ainda daquilo, por quê? Aí você para, não, calma. Aí eu falo, mas já tem 4 anos de empresa. Aí meu marido pega e fala, olha para tal empresa, quanto tempo eles têm? Qual a sua idade? Porque eu falo, eu não tenho nada hoje. Você tem 27 anos, você tem uma empresa, você tem isso, tem isso. Você tem que botar na sua cabeça que você está começando a viver agora. Tem gente que tem o dobro da sua idade e realmente ainda não conseguiu conquistar aquilo que sempre quis, você está conquistando. Então, é um passo de cada vez, assim como o seu grupo, como uma empresa. É todo um processo. A gente tem que ter muita cautela Só e entender siga, os passos. né? Siga seu coração. Você olha para trás, você olha para trás. Nem se olha para Sempre trás, vai sem ter olhar onde você quer chegar, assim. A gente tem que saber onde a gente quer chegar, Tem que ter uma meta. mas tem que ter o pezinho no chão, Isso. devagarzinho. Porque se você quiser pular daqui para lá, para o mais alto, você vai pular algum degrau e vai cair. Exato. E vai cair do como lado de dizem, cima e você não vai vê conseguir. aquela coisa que a gente mostra, mas você não vê o que está ali por trás. Você vê tem uma coisinha que eles falam, mas não vê o corre, né? Uma coisa assim. Quem vê close, Não vê o corre, né? Porque realmente você está entregando ali, você entrega algo, a pessoa não sabe o que é que tem por trás, as dores que tem ali por trás, né? E é As por isso, assim, experiências. Então é tudo muito bonito, né? Tá cheio de dinheiro, não sei o quê, vamos fazer. Quando eu digo assim, mas eu não tenho condições. As pessoas acham que é mentira, mas não é, realmente é falta de condição. Mas vamos trocar serviço, vamos fazer alguma coisa, a gente vai. Mas assim, no momento, o momento não é fácil. O momento, Não acho é. que, né? Mas eu creio que vai mudar. Tá desafiante Vai. para todo mundo, mas você Exato. nunca vai desistir do seu sonho, se é o seu propósito, entendeu? Você sabe que aquilo ali é impossível. Você nem pensa tanto, você tem os momentos de pensar em desistir, mas ao mesmo tempo, quando uma cliente liga, Você meu quando Deus, fala, né, dá um coração. testemunho, as lágrimas caem, né? Você até fez aquele negócio pra mim, o rapaz chegou a dizer bem assim que foi o melhor dia da vida dele, né? Aí então você se pensa, poxa, aquele isso que dá o combustívelzinho, gás. né, É o pra que dá o poder gás. seguir um pouquinho mais, e assim vai. ó, existe um buraquinho no coração das pessoas que precisa ser preenchido pela emoção, e a gente sabe disso, né? E aí eu vim pra cá,
E eu sempre penso nesse lugarzinho aqui. O que é que eu boto aqui? O que é que eu boto aqui? Aí hoje eu não trouxe minha caixinha rosa, que eu botava aqui a caixinha rosa com o calendário, eu não trouxe, né, para não dar cheio de coisa. E você, quando chegou aqui, né, com esse presente lindo, maravilhoso. E todo quem me conhece sabe que a minha vida são flores. Vou mostrar aqui na câmera. Para quem vê no vídeo, pode ver, né? Para quem tá no áudio, é só imaginar. São calandivas rosa pink, né? Combinou com tudo. As calandivas rosa pink que combina com o cenário, combina com minha vida. Há quem diga a Vanessa das Flores, que me conhece por ser a Vanessa das Flores. E você não tem ideia de como isso alegrou, né, a minha vida agora. Não me nesse faça momento. chorar. Mas a minha também, porque até eu, é a primeira vez que a gente se conhece, ela já trouxe, ó. Pode mostrar a minha também. Aqui é a tua câmera. Aqui, chique, ó. Ô, Jesus. E vocês não têm Porque ideia. assim, tem gente que se sente prazer em receber. Eu sinto prazer em dar. Tem uma pessoa que, ela era minha cliente também, da floricultura, ela disse, olha, Vanessa, eu nasci com esse dom de presentear. Eu sempre tô querendo presentear as pessoas. E tem gente que gosta de ganhar, né? E tem pessoas que têm mais prazer em presentear. É bom ganhar também, né? Mas, É bom ganhar, né? mas assim, eu como- fico realizada em dar, né? Às vezes não tem nem nada, eu fico procurando. Mas o que eu Não, vou e dar? assim, a Nossa, diferença do ser mãe no detalhe, por exemplo, o que é que eu poderia, eu como mãe, o que eu gostaria de receber? Então eu vou pegar aquele carinho todo e vou colocar nas minhas encomendas. É assim que eu faço também com as minhas com as mães das minhas alunas. Foi lindo Prince. o presente do Dia das Mães. Pois Eu é. vi, menina, eu disse, não acredito Pois é. que eu não ganhei. Eu sempre fiz isso muito na igreja, né? Tem gente que diz assim que tem coleção das coisas que eu já dei, né? Porque eu realmente tenho esse prazer. E engraçado que eu tenho uma cliente hoje que, assim, é uma cliente que eu digo, ela é, se não a melhor, mas uma das melhores clientes pelo volume, não pelo volume, pela continuidade. E ela é muito parecida comigo, porque ela simplesmente dá, ela se sente feliz em presentear, porque eu já percebi isso, não é? Ela presenteando as pessoas que ela conhece, tudo. Então, assim, como é parecida? Essa é uma coisa engraçada, assim, é um fato que nunca vai sair da minha memória, a gratidão que eu tenho, porque ela foi trazida pela minha primeira cliente. A primeira cliente na qual, porque eu não tinha cliente, eu não tinha nada, tinha saído da sociedade, e eu disse, e agora? Nem dinheiro para fazer a cesta eu tenho. Aí tinha uma encomenda, que era uma cliente, que era conhecida, né? E já sabia, já conhecia ela, um pouco da família, Uhum. e ela me encomendou. Dessa cesta eu fiz várias, só mudei o balão. Era a mesma coisa, eu mudei o balão e o laço. Pra tirar as fotos. Para tirar as fotos. Uhum. Comecei daí. E ela me trouxe essa cliente, né, que assim, que eu quero ter sempre perto de mim, não só porque ela me gera, de certa forma, algum lucro, mas porque eu a admiro por esse prazer que ela tem de dar, de presentear, que é muito parecido comigo. Maravilha, e a gente fala sobre isso. Tem os desafios da maternidade, que é natural em qualquer idade, seja o bebê, a criança, o adolescente, até o filho adulto. A gente sabe que tem os desafios. Tem o desafio do empreender também, de desafios financeiros, desafios de logística, os desafios de organização, os desafios que a gente sabe que existem. Mas entregar a emoção, que é o que vocês duas fazem de formas diferentes, mas vocês fazem quando vocês recebem um elogio de um cliente, quando você vê o olhar de uma mãe quando a filha dança um balé, acho que é aquela hora que você diz, é isso mesmo. Tá que eu dando quero. certo. Tá dando certo e não me vejo nem pensar em outra coisa, eu acho, assim, né? É E você sempre colocar alguma coisinha a mais, né? sempre Poder crescer nesse pensar aspecto. como eu posso melhorar essa Melhorar. entrega, E são né? sempre nos detalhes, né? Por exemplo, o Dia das Mães lá do balé, eu tenho um sogro que, assim, adora fazer arte, né? Aí eu falei pra ele, disse, tem alguma coisa aí guardada na tua casa que dê pra gente fazer alguma coisa rápida, coisa simples, mas que tenha um momento pra elas tirarem foto, porque assim, eu como mãe, o que é que eu gostaria que tivesse no balé da minha filha? Então eu só penso assim, dessa forma, como é que eu gostaria, o que é que as mães vão ficar felizes, como eu ficaria feliz? Então, não, vamos botar lembrancinha. E aí a gente tem um momento que elas fazem aulas, elas viram as mães bailarinas também, que elas pegam esse tempinho, saem do trabalho, conseguem um tempo para ir fazer aula com elas.
E aí ele fez, vou ver, minha filha, o que é que eu tenho aqui? Tá bom, pensa que não. Ele monta um cenário dentro da recepção. Ele fez uma mini casa. Então, você viu? Não. Ele pegou um sofá-cama, botou lá. Ele fez, quero que todo mundo se sinta, já que todo mundo se sente em casa, aqui vai ser a extensão da casa, literalmente. A gente botou porta-retrato, jarrinho com flores, e aí as mães se divertiram muito, porque se jogaram lá, tiraram foto deitadas. Então, assim, você vê como pequenas coisas fazem a diferença, sabe? Elas amaram, as meninas ficaram super felizes. Aí as mães já ficam esperando por mais coisa, né? Teve uma mãe, inclusive, que falou comigo, entrou em contato, fez tia Cíntia, olha, ela precisou viajar a trabalho, né? E ela não ia estar aqui. Só que a filha queria muito participar. Ela, e agora? Eu não quero que ela passe por isso, porque eu não tô, não sei o quê. Aí eu falei com a turma, eu disse, olha, a aula de vocês vai ser para trazer alguém que vocês amam muito. Pode ser uma mãe, uma tia, uma avó. E aí a tia dela foi. E eu falei pra mãe dela, não se preocupe. Tá com seu Wi-Fi funcionando no horário? Aí ela, tô. Então a gente faz a videochamada. Gente, foi a coisa mais linda. Ela se apresentou como se a mãe estivesse assim, cara a cara com ela. Os olhos dela brilhavam e a mãe assistindo de longe. Mas assim, foi uma coisa linda. E a mãe depois veio agradecer, né, por ter... Esse cuidado, né? Ter pensado nisso também. Então, até a foto, eu digo, vamos fazer a foto lá. Então, levei a criança pro cenário, botei a mãe, né? Aqui eu fiquei aí dando um sorriso. E a gente tirou foto. E assim, ficou o registro, sabe? E não deixou passar. Então, são as pequenas, sempre são os pequenos detalhes uma coisa que fazem tão diferença. simples e que às vezes muitas pessoas nem pensam, né? Aí, porque ela vai... Se tem uma possibilidade, se há, a gente vai resolver. Eu tenho esse negócio, eles vão pegar e vão resolver. Mas é aquela coisa, o medinho, o receio, eu sempre fico lá, eu poderia fazer, não, então não vou fazer pra essa turma, né? Se eu não vou fazer pra essa turma, então não vou fazer pra nenhuma. Não, mas vamos fazer. E a gente ainda fica, assim, vê que deu tudo certo. Aí quando chega no dia seguinte, aí um monte de mensagem, mãe, eu digo, meu Deus, vai vir alguma reclamação. E agora, Senhor? Aí abro ou não abro, né? Aí eu fico até assim, com receio de apertar. Quando eu vejo que é áudio, que tem uns 5 minutos, 4 minutos de podcast, aí eu pronto. Mas isso é bem assim, essa insegurança eu tenho bastante nos meus produtos, porque assim, eu sempre busco o feedback. Aí essa semana eu falo, né, pedi e tal, perguntei se tinha sido tudo certinho com a entrega, porque eu sempre procuro botar mais. Não, minha filha, a pessoa vai abrindo e vai vindo surpresa, abre mais surpresa. Inclusive, eu boto sempre além daquilo que eu coloco, que eu preciso aprender até... E é normal, mas controlar, sabe por que a gente tem esse receio? Porque a gente faz com amor. Aí se fosse de qualquer jeito só pra vender... Isso, você não teria essa preocupação, exatamente. Ela foi recomendada por uma pessoa que eu gosto muito, eu disse, poxa, eu vou, né, como sempre, né, independente de ser recomendado ou não. Aí eu perguntei, foi tudo certinho, a entrega, enfim, ela disse, tudo perfeito, tudo lindo, enfim, mas o pão foi muito grande, foi desproporcionado. Meu Deus do céu, as pessoas amam aquele pão. Vizinha, mulher. Você não dá assim um croissantzinho assim? Aí eu disse, meu Deus, tá certo, obrigada pelo feedback. Próxima vez eu penso em você não engordar. Aí eu fiquei triste, eu fiquei muito triste. Mulher, mas isso não foi Mas assim, pra mim aquilo ali foi como Mas eu acho que às vezes a forma como o outro fala, né? Porque, por exemplo, eu tenho muito, assim que todo mundo chega, pronto, aí todos os áudios, graças a Deus, foram só elogios, né? Mas assim, a gente tem essa preocupação. Eu sou muito assim, quando vão matricular a filha lá, eu falo, olha, a gente é uma grande família, vocês têm meu contato, eu posso demorar a responder, mas vou responder. E o que tiverem de falar, qualquer crítica, qualquer reclamação, pode vir. Porque como é que a gente vai melhorar se a gente não recebe reclamação? Então eu tenho a opção de ouvir, achar ruim, ficar com raiva da pessoa que me falou, ou eu posso ouvir, posso ficar triste, que é normal, porque a gente tem sentimento, a gente não é de ferro, né? Não somos máquinas. Então a gente vai, mas a gente vai absorver e tal. O que é que eu posso fazer para resolver, então, esse problema? Então, vou perguntar o tamanho do pão agora, né? Não, exatamente. Mas é engraçado. Esses pães que eu uso não são os pães normais, que se compra num Sam's e bota no forno e tal. Não, são pães especiais, são pães
caros. Mas sempre vai ter alguém que vai Aí, reclamar, depois eu sempre. fiquei na cabeça, meu Deus, acho que realmente essa cesta aqui é a menorzinha, mais básica. Eu podia pôr um Pronto. pãozinho mais ruim, né? Mas aí, mas menos receber algo ruim, maior. Mas é uma coisa sua, que você já entendeu aquilo ali e não vai levar pro pessoal. Como eu tenho E na certeza ponta que da vai ter próxima alguém que vai. vai olhar, meu Deus, olha o tamanho desse pão, que massa. Né? Não é pequenininho como os outros. Opinião, minha filha. Você sabe, São coisas entender. que a gente vai, né? Como ainda são 2 anos, vai fazer 2 anos Tudo ainda. tá em período de experiência. Eu tô ali, né? Pra Não, é tudo encaixar, uma pra constância, encaixar o minha público. gente. Eu acho que pode passar 10 anos. A gente nunca vai aprender tudo, né? A gente... Se chegar um momento que seu negócio parou, é só aquela cesta pro resto da vida, vai chegar um momento que seu produto, a gente falou sobre isso na imersão, todo produto ele tem um ciclo de vida. Né? Ele nasce como a gente, ele nasce, tem um ciclo de desenvolvimento, tem um ciclo para morrer. Então, se chegar no momento, começou a área digital, as cestas vêm com QR Code, vem com isso. Se você não acompanhar, as pessoas vão deixar de comprar a sua para comprar aquela mais atualizada. Então, para não deixar seu produto morrer, você tem que estar se adaptando ao que está acontecendo. Exatamente. Né? Eu acho que o erro tá aí quando você achou que sabe tudo, sabe? Isso. Chegou alguém, mas você podia... Não, tá bom do jeito que tá. Não, mas eu estudei pra isso, eu sei. Não precisa da sua opinião. Não é assim. Não né? existe. Toda Por opinião mais que é você não importante. queira, receba, porque às vezes uma coisinha pode realmente. E uma se coisa que a gente precisa, acho que eu tenho sofrido muito ainda com isso, é a questão da comparação, a questão da concorrência, né? Porque às vezes a gente não entende como você tem um produto, e o produto é tão bonzinho, né? Não gosto nem que é tão bom, tal, tudo certinho, onde você coloca a cesta e você coloca, não tem espaço na sua cesta, nem cabe mais nada, e você vê a outra pessoa lá bombando, e você vê os buracos que nem os produtos têm, e eu disse, meu Deus, o que é que tá falhando, né? Então são coisas que eu tô ainda naquele tá. processo de... Eu vou lhe dizer uma coisa. Vou lhe dizer uma coisa. Eu não vejo concorrente para você. Oh. Eu falo, não e tô assim, falando de uma eu pessoa acho que- porque eu sou sua cliente, eu sou sua mentora, eu sou sua amiga, também não minto não, você já sabe, e você sabe também, quando tem para falar eu falo também, né? Não vejo como concorrente. Mas eu acho que é Você é assim. única. Eu tiro por mim. Eu olho as concorrentes, mas não vejo como concorrentes, sabe? Eu olho o trabalho de todo mundo. Não tem problema. Tem espetáculo fim do ano, eu faço questão de assistir todos. E eu sei que todos estão há muitos anos à minha frente, porque já tem um trabalho e que eu olho e falo, poxa, aquela pessoa tá há tanto tempo trabalhando com a mesma coisa que eu, como foi que ela chegou ali? Então, eu olho o trabalho das pessoas com uma admiração. Aí, às vezes, a pessoa fica triste. Aquela pessoa trabalha parecida comigo. Por que ela tem mais aluno que eu? Muitas vezes é Mas- porque tem mais seguidores que eu. Também. Não é questão de Porque tem seguidores. mais Eu creio engajamento. que essa questão do network, a questão do meio em que a pessoa está inserido. Agora, uma coisa interessante, que quando eu comecei, que eu já vi nas minhas concorrentes, né? A palavra também é esta, Aham. que eu puxei para que elas melhorassem. Isso. Na questão visual. Eu vejo isso muito no laço, né? Eu já vi pessoas que Parecido. faziam laço X e não conseguem fazer meu laço. Mas elas até se esforçam, já mudaram muito, porque antes era de qualquer jeito e agora elas já se preocupam, né? Com a forma da Hashtag. apresentação, enfim. Então, assim, pelo menos eu servi para alguma coisa, né? Pelo menos eu servi Aí pra você alguma já- coisa. Mas aí Completamente, é a que inspiração. pensa, aí é que a gente pensa que, porque fulaninho tá no mercado há mais tempo, não vai olhar pra nada meu, porque já tá com tudo lá construído, mas a gente que pensa, tem gente, depois você fica sabendo uma coisa em outra, É. e você fala, poxa, aquela pessoa olhou pro meu trabalho, aquela pessoa admirou meu trabalho, foi olhar. Pois E uma é. coisa assim, E- tão pequena, mas que só pra a gente é tão que grande. entende. E só a gente que sabe. Você vai mostrar pra outra pessoa, essa pessoa viu isso meu e tá fazendo melhor. A pessoa vai dizer, não, menina, coisa da tua cabeça. Mas a gente sabe. Sabe. A gente pensa. Eu sei Sabe quando por alguém quê? viveu uma coisa que eu fiz, quando a gente tá ensinando a mesma coisa. mesmo Principalmente jeitinho. o Eu antes não e o acredito depois, né? nisso. Quando você olha para trás e você vê o depois, né? Vê aquele detalhezinho que outra hora não existia. Aí o gás de novo. Dá o gás. Eu acho que a gente é esse negocinho assim. Tipo assim, você tem um gás que sobe a cada elogio, a cada ponto que você observa que você foi inspiração para as pessoas. Mas é muito importante não se comparar Instagram.
Não, Porque na muitas vezes realidade, nem tudo é o que se vê. eu vejo assim, a questão do network, ele é muito forte, ele é muito Isso. importante, mas tem sido deturpado por muitas pessoas que às vezes querem, né, se ganhar em cima disso, né? E fantasia é uma coisa que não existe. Eu acho que as pessoas, as indicações, elas realmente são muito válidas. Então, de repente, as outras pessoas têm até um número X maior do que o meu por conta disso, né? Por conta de eu não estar inserida no meio que me possibilite isso, de alguma forma. Mas é um trabalho que a gente vai construindo e a gente vai tirando lições vai aqui e construindo ali. a comunidade, como você vai construir, como eu até tinha falado, você tem um perfil até de fazer cestas específicas para cristãs. Isso, a gente Entende? É um nicho totalmente exclusivo que, tipo, ninguém tem. Então, quantos evangélicos gostariam até agora de eu nunca ter? tinha ouvido falar, viu? Então, agora já sei. Né? Não me conhecia. Imagina que a radialista da rádio falando as suas cestas próprias para os evangélicos com a mensagem. Isso. Então, você vai se encontrar ali no seu nicho. Estou começando a trabalhar em cima disso, né? Mas eu quero que seja algo assim bem, bem legal. Então, tem toda uma dinâmica até chegar, né, o produto final. Como você quer, exatamente. Mas tenha certeza que, por enquanto, aquela é concorrente para você, mas muitas vezes não é. Porque o seu público é outro. Seu trabalho aquela história diferente. que o sol nasce para todos é super real, né, gente? Super real, com certeza. Nós temos 5 minutos, a gente passa Nossa. a hora, né? Assim, pegou duas que falam bem pouco, né? Nossa, pense. Eu espero que tenha sido, né, esteja sendo motivador para você que está aí, porque muitas vezes você me vê, ou você vê essas empreendedoras no Instagram, tudo lindo, tudo maravilhoso, e vocês acham que a gente não tem problema. Quantas me falam que eu não tenho problema? Nesse para que você é mais fácil. Que você tem tempo sobrando. Eu tenho tempo só. Muitas vezes eu chego a mensagem no meu WhatsApp como se eu nunca tivesse todo o tempo do mundo, porque eu estou disponível a todo momento. Eu sou mãe empreendedora e também uma líder religiosa. Que eu tenho um monte de filho aí. Pra tomar conta, tem que né? cuidar. Mãe, aí teve um pessoal falando que tirou uma resenha comigo. Mãe, empresária, crossfiteira, bailarina. Como é que tu consegue? Minha gente, não consigo, eu só vou. Aquele negócio só vai, é super real. Por exemplo, saio de casa de 6:30 da manhã, acabo 9 horas, corro pro treino 9 horas. Tu ainda foi, minha gente, se eu não for. Se a pessoa for procrastinar, não vai. Tem que ir, ligar no automático. Bota a roupa tudo no carro e só vai. Tem uma assim coisa, que as coisas dão certo. Tem uma coisa que faz dar certo, realmente é isso. Porque 95% das nossas ações são feitas de forma inconsciente. Então você tem a rotina do seu dia, tudo certinho. A gente sei que é para fazer na segunda, na terça, cada dia tem as obrigações diferentes, muitas vezes, mas a gente já sabe que dia é aquele, então o nosso pensamento inconsciente já vai no automático. Aí é isso que acontece com você quando chega uma encomenda para amanhã, logo cedo. Você já sabe que ali você vai ter que raciocinar mais, vai sair do seu trabalho inconsciente, que é o automático de a gente acordar e ir pro banheiro, escovar o dente, isso a gente faz sem pensar, né? Mas a partir do momento que você acorda, você vai começar a raciocinar. Pra não esquecer um pãozinho, pra não mudar esquecer. Um pouquinho aqui. Uma coisa que, às vezes, meu Deus do céu, não foi que você me colocou. Porque uma coisa que eu detestava era acordar cedo. E agora, meu Deus, eu preciso acordar extremamente cedo. E muitas vezes nem dormir, né? Eu disse, meu Deus, logo naquilo que é mais difícil, né? Que a gente vai trabalhar pra gente conseguir. É por isso que vale a pena, é tão gratificante. Que a gente sai da nossa zona de conforto. Você até trabalhou isso em você, né? Porque é uma coisa que talvez seja necessário para a sua vida. Que é acordar cedo. Né? Então Deus vai na dor nos mostra que a gente precisa fazer aquilo, né? Quantas dores a gente como mãe, principalmente, né, sente para poder agora ser normal. Tipo, as pessoas falam, mas você dorme a noite toda. Eu não durmo. Meus filhos estão dormindo a noite toda, graças a Deus, mas eu não durmo a noite toda. E para mim eu não acordo cansada. Aí a pessoa tá com um bebê e fala assim: pois eu acordo morta, cansada, quero dormir o dia todinho, porque aquilo é recente para ela, né? Ela ainda vai precisar passar por aquela etapa. A fibromialgia me deixa cansada. Para chegar à fadiga, né? Minha gente, olha, eu vivo cansada, eu não vou mentir, não. É por isso que minha vida é tão automática. Eu tenho que fazer tudo, eu vou fazer tudo, mas eu vivo cansada. Tem a ansiedade, a gente ainda lida com a ansiedade, né? Muitas vezes a gente não consegue nem ter o tempo de se cuidar, de ir para uma terapia que é tão importante e necessário, né? Isso. E aí vai levando a gente naquele
ciclo vicioso da rotina e muitas vezes a ansiedade. Depois eu faço. Vai procrastinando. Então, assim, Se é muito deixa pra importante depois. fazer educação física, principalmente para fibromialgia. Eu comecei, né? Eu disse, vou começar e tô lá, né? Nunca tive tanta continuidade como eu tô tendo agora, porque desde a semana passada que eu tô indo todos os dias. Né? Não Porque ano desista, passado eu fui um né? dia. Paguei a matrícula, paguei o exame, fui um dia. Uhum. Aí o exame perdeu a validade, agora eu tô sem exame. Mas esse ano eu Vai. comecei, ia um dia e voltava, mas agora eu tô mais de uma semana indo continuamente. Todo dia é difícil também. Eu digo, ó, pelo Ai, menos 2 dias na Jesus. semana eu vou. Pois é. Mas coloque como prioridade isso na sua vida. Saúde em primeiro lugar, depois o dinheiro. Entendeu? Se você botar o dinheiro primeiro, você nunca vai chegar onde você quer. Porque sem saúde a gente não vai pra nenhum lugar, né? Então foi maravilhoso, meninas, esse bate-papo, né? E para quem ainda não segue o canal, é o Diário da Mãe Empreendedora no YouTube, também no podcast. E a live vai ficar salva, se Deus quiser, no meu Instagram, vanessalins.brand, certo? Então a gente se despede, né, desse episódio maravilhoso com a Cíntia e com a Mônica, meninas. Duas Alguma pessoas que não falam mensagem? muito, né? Fala um pouquinho. Bem pouquinho. Obrigada pelo convite, Eu só tenho a agradecer Amei estar realmente aqui. e mais uma vez falar da minha admiração por essa causa que você abraçou, tem abraçado, né? Não é fácil, mas eu creio que muita coisa ainda tá para acontecer. E que faz a gente se valorizar, né? né? Pois é. Pois é, porque quando eu recebi o convite, meu Deus, meu momento está chegando. E é isso que Alguém eu me quero. vendo como mãe empreendedora. É isso que eu quero. Eu quero que a gente, eu também, né? Mas assim, eu digo, eu já tive alguns momentos de estrela, hoje eu não quero ser estrela. Eu quero que as mães sejam estrelas, que as mães empreendedoras sejam a estrela do quadro, da televisão, do jornal, da revista. Quando a minha sai na capa do jornal, para mim é a felicidade do mundo todo, né? Porque eu quero que as mães sejam as estrelas, né? Já tem muita estrela aí brilhando, então as verdadeiras não estão sendo vistas. É verdade, viu? Muito obrigada, minha gente. Obrigada. Obrigada.